Oi, turma, boa quarta, terceiro ano, aula de Química Orgânica. Então, estamos aqui hoje. Semana passada a gente teve a nomenclatura dos álcoois e hoje a gente vai iniciar a aula fazendo a correção daquelas três questões que eu passei na última aula. Então, bora lá pro caderno que fica mais fácil para vocês entenderem. Pessoal, eram questões simples, aqui tem a primeira e a segunda, porque a terceira a gente vai debater, já até iniciei aqui o principal para não pegar muito tempo. A primeira questão, ele queria saber a nomenclatura desses compostos orgânicos. Ele dizia o seguinte: escreva a fórmula estrutural e dê nome oficial dos seguintes álcoois. A gente já iniciou dando o nome oficial. Dei uma noção, porque com o nome inicial fica mais simples de vocês verem como é a estrutura. Por exemplo, o álcool metílico. Isso aqui é aquela nomenclatura básica que a gente viu comum, assim digamos. E o oficial é metanol. O B, álcool etílico, que vai ser o etanol. Álcool propílico, que vai ser o propanol. Vamos lá observar logo como são as nossas estruturas. Metanol, como é que a gente faz? Prefixo, infixo e sufixo. Então, tenho quantos carbonos, só ligação saturada e final é grupo álcool. Então, quantos carbonos eu tenho na minha estrutura? Eu vou ter só um carbono, então já coloco aqui um carbono. E aí eu só tenho ligação simples, segundo ele me falou aqui. Esse meu metanol, então, vai ser formado OH, porque eu tenho que ter minha hidroxila, e completa todo o restante com hidrogênio. Esse é o álcool, digamos, mais simples, porque vocês veem que ele só tem um carbono e uma hidroxila, no caso. Ele também pode ser representado da seguinte forma: H3C, ligação hidroxila. Ele também pode ser representado dessa forma. Porém, como eu queria a estrutura mais bonitinha, a estrutura tinha que ser assim, ok? Vamos lá para o próximo. Mesma coisa que a gente faz. Então, a gente faz infixo, prefixo, infixo e sufixo. Então, nosso prefixo, ele está me dizendo aqui que eu tenho um et, ou seja, quando a gente tem et, a gente já sabe que tem dois carbonos, então a gente já coloca aqui. A gente só tem ligação simples, já obedecemos, e é do grupo, nesse caso, álcool. Então, a gente pode colocar a hidroxila aqui em qualquer canto, eu prefiro colocar ela sempre aqui, bonitinha, e completa todo o nosso restante com hidrogênio. Ok? Simples, não? A partir do momento que vocês têm o nome oficial, de acordo com a IUPAC, fica mais fácil de vocês verem como fica a estrutura. Vamos fazer dessa mesma forma aqui, então fica H3C, simples CH2, última hidroxila. Vocês veem que a gente corresponde 3 hidrogênios, 2 hidrogênio, hidroxila está aqui, 2 carbonos, ok? Só para vocês confirmarem mesmo como fica essa nossa estrutura. O último a gente tem o propanol. Vocês viram que foi uma sequência bem simples, aliás, essa questão. Vamos lá. Prefixo, prop, infixo, an, grupo funcional, ol, sufixo. Então, nosso próprio significa que eu tenho 3 carbonos, então a gente já coloca 1, 2, 3. E aí ele está me dizendo que eu tenho só ligação simples, já obedeci. Como ele não está dizendo, por exemplo, que meu propanol está ligado a nenhum carbono, então eu coloco em uma das extremidades. Não posso colocar aqui porque ele não colocou 2 propanol. Se ele tivesse colocado 2 propanol, ou por exemplo também, como é muito comum da gente ver, prop 2 propan 2 ol, aí eu ia saber que ele estava no nosso segundo carbono. Porém, como ele não trouxe nem isso, a gente continua fazendo, colocando na extremidade, coloca aqui também.
e completa o restante com hidrogênio, ok? Pronto, essas seriam as 3 estruturas bem simples de fazer, mas vocês veem que tem que ter atenção, principalmente nesse caso aqui, como eu discuti, porque quando passa de 2, a partir de 2, a gente já sabe que uma hidroxila, ela pode vir aqui, por exemplo, são todos álcoois primários, ou seja, não tem nenhuma, assim, digamos, não tem nenhum outro álcool se ligando. Aqui também a gente considerou só álcool primário porque ele só está se ligando a um carbono, não é poliálcool porque também só tem um hidroxila, e a gente viu todas as classificações. Na segunda questão, ele pedia: dê os nomes dos seguintes, seguindo as regras estabelecidas pela IUPAC nesses compostos. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer em qualquer cadeia: enumerar de como é que fica a cadeia, mais reta que for, obedecendo às regras que a gente já viu de nomenclatura. Então, bora lá. Primeiro, a gente já fez de 1 a 3, já viu que vai ser o nosso caso aqui desse... A gente já até fez a nomenclatura dela. Então, a gente tem quantos carbonos? Tem 3 carbonos na cadeia principal. Quando a gente tem 3 carbonos, a gente tem o quê? O prop. Então, nosso sufixo é prop. Já pegamos o nosso sufixo, a gente só tem ligação simples propan. E por último, a gente olha onde está a nossa hidroxila, que está no carbono 2, então a gente coloca 2-ol. E aí finalizamos a nossa nomenclatura. E também poderia vir 2-propanol. E aí a gente já tinha bonitinho também como é que ficava a nossa nomenclatura. Deem preferência a essa, porque a gente já até comentou que a gente sinaliza onde está nossa hidroxila. Essa daqui era um pouco mais complicada, porque vocês tinham que prestar atenção na hora de escolher a cadeia de carbono. Lembrem-se, o maior número de carbonos na cadeia, preferência retilínea, as nossas ramificações bonitinhas. Então, vocês poderiam contar 1, 2, 3, 4, 5 ou contar 1, 2, 3, 4, 5. Eu preferi contar para baixo, porque fica mais simples. Poderia contar 1, 2, 3, 4, 5 também. Que não ia mudar muita coisa aqui, independente de onde vocês escolhessem. Eu escolhi essa, então vamos lá. A gente tem 5 carbonos, então nós 5 carbonos a gente fica pente. A gente só tem ligação simples an. E aí a gente tem o nosso grupozinho lá no carbono 3, 3-ol. Mas a gente sabe também que a gente tem nossas ramificações, que são ramificações simples metil, só tem um carbono. Então, nossas ramificações ficam no carbono 2 e no carbono 4. Então, fica 2, 4, dimetil, di, porque são 2, metil, porque só tem um carbono em cada, 2, 4, porque está no segundo e no quarto carbono. Continua pentan, 3-ol. Terminamos, fica 2,4 de metil, pentan, 3-ol. Ou poderia ficar 2,4 de metil, 3-pentanol. Sem problema. Continuando, a última, letra C. É preferível que essa nomenclatura ela inicie próximo ao grupo funcional. Então, fica lá na primeira extremidade, assim, digamos. Eu tenho 4 carbonos, então fica but. Só ligação simples an. E aí, como está lá no meu primeiro carbono, ol, porque eu não preciso identificar o 1. Porém, a gente tem nosso querido dimetil. Fica 3 dimetil butanol. Finalizamos as nossas nomenclaturas. Bora lá para a última questão, que é a questão de número 3. Na terceira e última questão, ele perguntava: no etanol, cuja fórmula estrutural ele dava, identifique a alternativa incorreta. Essa questão ela foi um presente, né? Porque a gente está falando de compostos orgânicos.
Se eu estou falando de compostos orgânicos de cara, ele não poderia ser uma base inorgânica, então a incorreta seria a letra B. Porém, vamos lá. Apresenta uma cadeia carbônica saturada? Verdadeiro. C. É solúvel em água? Sim, é solúvel em água. É um monoálcool? Verdadeiro. Apresenta cadeia carbônica homogênea? Verdadeiro. Então, questão incorreta seria a letra B. Essa questão foi dada aí para vocês. Eu vi que ninguém sentiu muita dificuldade nela. Fiquei feliz por isso. E bora lá para o nosso conteúdo agora. Continuando, turminha. Nós vamos para o grupo funcional, que eu digo que ele é o mais chatinho assim, porém ele não é difícil, mas vocês precisam prestar atenção nele, que são os fenóis. São compostos orgânicos que apresentam na sua constituição obrigatoriamente o grupo hidroxila ligada a um aromático. Professor, como assim? Nós iremos ver que tem o anel aromático, que a gente já está acostumado a ter, e ele vai ter ligado uma hidroxila. E é como eu disse, ele é fácil de identificar, porque diferentemente dos outros, ele não está em uma cadeia aberta, ele vai estar em uma cadeia fechada e aromática. Toda vez então que eu tiver uma hidroxila ligada a um aromático, eu tenho um fenol, beleza? Os fenóis, eles estão presentes aí nos desinfetantes, nos antissépticos bucais e hospitalares, estão presentes na fabricação de medicamentos, plásticos explosivos, corantes, entre outros aditivos que estão aí no nosso cotidiano. Tá aí o bonitinho, uma telinha para vocês, como é a representação mais comum dele, para que vocês tenham uma noção. A diferença do fenol e dos outros são os tipos de aromáticos que o constituem, bem como a presença ou não de radicais orgânicos. Essa figura também influencia no nome da sua nomenclatura do composto. Nós temos alguns fenóis diferentes e eles são divididos em simples e ramificados. Como assim? Tem uns que eu vou ter ramificação e tem outros que eu não vou ter ramificação. Assim como o número de aromáticos ligados a ele. Para fazer a nomenclatura, é simples. Nós colocamos hidroxi mais o nome do anel aromático. E aí vamos ver a sequência. A gente tem uma sequência simples de alguns aromáticos bases. Por exemplo, o hidroxibenzeno. A gente vê que seguimos tá aí na telinha para vocês, a gente segue a regra de nomenclatura hidroxi mais o nome do aromático. Então fica hidroxibenzeno, porque aí a gente tem o benzeno na sua fórmula estrutural. O nome hidroxibenzeno pode ser trocado por fenol, segundo a IUPAC também. Como se trata de um fenol, seu nome obviamente terá o nome hidroxi, seguido do nome benzeno, pode ser eixo aromático na cadeia, que é o caso de como a gente seguiu aí esse caso. No próximo a gente tem alfa hidroxinaftaleno, e aí algumas pessoas ficam achando complicado, porém esse também é um nome base que fica no nosso cotidiano, assim, digamos, como químico de nomenclatura orgânica. Seguindo o mesmo raciocínio do exemplo anterior, o nome inicia com hidróxido seguido de naftaleno, que é o nome do aromático da cadeia. A gente já viu benzeno e o naftaleno. Benzeno, só um anel aromático, naftaleno, 2 anéis aromáticos, ok? Deve ser utilizado o alfa antes do termo hidroxi, porque a hidroxila está ligada ao carbono vertical do naftaleno. A gente identificou onde a hidroxila está. Próximo, hidroxiantraceno. E aí a gente tem 3 anéis aromáticos. Vamos pegando esses nomezinhos. Segundo o mesmo raciocínio, inicia com hidroxi, seguindo de antraceno, por ser este anel aromático da cadeia. Professor, esses são nomes base?
base para tudo? Sim, são nomes base. Benzeno, o próximo que a gente viu, o naftaleno, e agora o antraceno. São nomes básicos que vocês têm que ter noção. Um anel aromático, benzeno, dois anéis aromáticos, a gente vai ter o naftaleno, 3 anéis aromáticos, a gente vai ter o antraceno. Eu disse que não é tão complicado, porém vocês precisam ter a noção de como cada um vai se comportar. Vamos trazer um outro exemplo de ramificado com o benzeno, está aí na telinha de vocês. Vocês veem que eu tenho 2 ramificações e eu fiz a nomenclatura, a escolha do carbono de acordo com um lá de cima e o que vai estar mais próximo da nossa ramificação. Como assim, professor? Vocês vão seguir primeiro, quem está mais próximo da ramificação. Como é um ciclo, o próximo número ele vai para mais perto da ramificação. Primeiro, mais próximo da hidroxila, e o segundo número mais próximo da ramificação. Nesse caso, como os dois estavam lá próximo, o 3 e o 5, que também são semelhantes, não tinha importância de qual escolher. Então, ficava 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nossa nomenclatura ficava 3 etil, porque aí no caso a gente tem um etil, 5 metil, hidroxibenzeno, ok? E aí fica uma estrutura simples também, como vocês podem enxergar. Seguindo aí, a gente tem outro exemplo com o naftaleno. E aí a gente tem a mesma regra, seguindo onde está mais próximo das ramificações, e essa fica 3, 5 de metil, 1 hidroxinaftaleno, ok? Professor, vamos seguir sempre essa regra de saber benzeno, naftaleno? Sim, vocês têm que ter noção quantos anéis. É muito difícil passar de 3 anéis aromáticos, por isso que a gente aborda mais apenas esses 3. Mas seguindo essas regras de ramificação, de onde está a minha hidroxila, fica bem simples de vocês pegarem aí essas nomenclaturas, ok? No mais, os fenóis são isso. Como eu disse, é muito simples, porém vocês têm que prestar muita atenção de como cada um se comporta, ok? Treinando, vocês vão pegar mais a prática deles. O próximo grupo, aí a gente já volta para a nossa rotina de quantos carbonos, ligação simples, grupo funcional, são os aldeídos. E aí a gente volta para nosso beabazinho com o que já é base. Não se esqueçam dos fenóis, mas os aldeídos também vai ser mais simples para vocês, porque se parece até um pouco com os álcools e com os hidrocarbonetos. Os aldeídos são compostos orgânicos que possuem um grupo funcional com uma carbonila, que é um átomo fazendo uma ligação dupla com um átomo de oxigênio ligada a um hidrogênio. Fica fácil porque eles são muito diferentes. Por exemplo, os aldeídos, eu vou ter o carbono, como está aí na telinha, dupla oxigênio ligado a um hidrogênio, ok? Esse grupo ele é chamado não de hidroxila, porque o hidrogênio e o oxigênio não estão ligados. É conhecido como carbonila mais hidrogênio, ok? Já mudamos o nomezinho aí. Muitas vezes os aldeídos são confundidos com as cetonas, pois ambos possuem o grupo carbonila em sua estrutura. Porém, a maior diferença entre essas duas funções orgânicas é que nos aldeídos a carbonila sempre vai vir no final de uma cadeia, ou seja, sempre vai estar nas extremidades. Ela não vai estar no segundo, no primeiro, não. Ela sempre vai se ligar na extremidade da nossa cadeia de carbono. Então, vocês não precisam se preocupar em termos de tenho que numerar onde o meu aldeído vai estar. Não precisa, porque ele mesmo vai meio que mostrar ali onde é que está. Então, para a nomenclatura, fica prefixo, de novo, quantidade de carbono, a gente segue isso. Infixo, para saber se a gente tem uma simples, uma dupla e uma tripla, an, em, in. E o sufixo que fica ao. Professor, mas você disse aí que no caso não iria precisar. Sim, mas o restante da cadeia ela pode vir com a ligação dupla ou tripla. A gente vai ver nos exemplos. Então, como sempre, já explanamos o teórico. Primeiro, sufixo é ao, que identifica
o nosso grupo. Segundo, os aldeídos não é necessário localizar a posição da cadeia de carbono onde o grupo funcional está saindo, pois ele sempre vem na extremidade. Ok? Vamos lá para os exemplos. Exemplos mais simples, como sempre, é o etanol. Na verdade, etanol é álcool. O etanol. O etanol, ele é uma estrutura simples, como o próprio nome diz. Ele tem 2 carbonos e só ligação simples, ou seja, é um grupo saturado. Então, o etanol fica et 2 carbonos, saturado, al de aldeídos, ok? Vocês veem que não é tão difícil quando vocês já pegaram todo aquele costume das anteriores. Então, os aldeídos fica simples. Vamos ver o mais complicado. Pronto, tá aí na telinha para vocês. Nós temos que enumerar a nossa cadeia, e aí a gente sempre vai começar do nosso grupo funcional. Então, esse daí a gente tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Ok. E aí a gente tem a gente tem uma insaturação ali no terceiro carbono, e a gente tem 3 ramificações. Então fica 2, 5, 6 trimetil, porque eu tenho 3 carbonos aí, 3 ligações de metil simples. Então fica 2, 5, 6 trimetil, ok, 8 carbonos, 3 enal. Esse 3 está identificando minha insaturação, porque é um N, vocês viram ali. Então fica 2, 5, 6 trimetil, ok, 3 enal. Existem alguns aldeídos que são muito importantes. Por exemplo, a gente tem o metanol, que é um gás extremamente irritante para as mucosas, e quando dissolvido em água, forma uma solução que tem propriedade de desnaturar as proteínas, torna resistível à ação de bactérias e permite a conservação de tecidos vivos e estruturas de medicamentos da medicina e veterinária. Ele é muito utilizado nesses ramos. O etanol é um gás de cheiro muito forte e solúvel em água e é usado como matéria-prima nas indústrias de medicamentos e pesticidas. Já a vinila é um aldeído fenólico de coloração branca e odor característico de baunilha. É extraído naturalmente da vagem da baunilha, mas sua forma sintética também é indústria usada como agente aromatizante em alimentos. Vocês viram que ele está presente desde medicamentos até os alimentos, ok? Então, esses foram os nossos grupos de hoje, fenóis e aldeídos. Agora fica aí o exercício para vocês treinarem em casa. Vai ser bem simples o exercício também. De acordo, semana que vem a gente corrige, tira algumas dúvidas que sobrarem de vocês, ok? Forte abraço e ótima quarta!